Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Terminando aqui os últimos ajustes para a nossa transmissão. Amém? Para a gente começar às 19 horas em ponto. Deixa eu só abrir aqui a tela do YouTube para eu poder monitorar. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um culto para a glória do Senhor. Amém? Boa noite a todos que nos acompanham, que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar de uma forma poderosa ao seu coração nessa noite, que o Espírito Santo possa ministrar a palavra segundo a necessidade de cada um. Que você seja tremendamente abençoado. Eu peço que você nos ajude a divulgar mais ainda essa mensagem. Muitas vidas podem ser transformadas pela palavra do Senhor. E nessa parte aí eu preciso da sua ajuda, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Você pode compartilhar essa palavra com outras pessoas, para que vidas sejam transformadas. Coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. E tem várias formas de nos ajudar também, né? Caso você queira expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, você pode se tornar membro do canal lá no YouTube, você pode se tornar um apoiador no Facebook e no Instagram aparece aí uma forma de apoiar, que é o compartilhamento. Nós temos também uma conta jurídica. O fato de você ajudar a impulsionar essa mensagem já nos ajuda, né, a alcançarmos mais vida e a fazer com que esse ministério continue a crescer. Nós já somos mais de 2,5 milhões de seguidores, se eu for somar o total das nossas redes. E nós temos uma meta de alcançar 3 milhões ainda neste ano. Então eu conto com a sua ajuda. Esse é um ministério exclusivo de pregação da palavra do Senhor. Nós ministramos a palavra aqui todos os dias, nós preparamos mensagens todos os dias e por isso eu conto com a sua ajuda, né, para ajudar a divulgar. Todas as pessoas que estão colocando pedidos de oração aqui, no final eu vou orar por todos vocês. Amém? Eu vou apresentar você e a sua família diante do Senhor. Deus ama a sua vida, Deus ama a sua família, Deus conhece as suas necessidades e Deus fará de tudo para que você fique bem, para que a sua casa fique bem. No nome de Jesus. Eu quero iniciar com uma oração hoje. Eu quero fazer uma oração. Pedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é transformadora. E quem opera essa transformação em nós é o Espírito Santo. Não sou eu, não é a minha voz, que muita gente acha bonita. Não, pastor, você tem uma voz bonita. A sua voz traz calma, traz paz. Uma voz aveludada. Amém, glória a Deus. Né?
por esse privilégio, né, que Deus me deu de ter uma voz que é agradável. Amém. Mas o que transforma a sua vida, a vida das pessoas, não é a minha voz, não é eloquência, não é conhecimento teológico. Quem opera a transformação, a restauração na vida de todos aqueles que ouvem a palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém? A Ele seja dada a honra, a glória, o poder. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco através da palavra dele. Esse é um culto ao nosso Deus, é um culto a Deus. Então, não é um culto para o homem, não é um culto para as pessoas. Vamos pedir que Deus conduza esse momento aqui para a glória dele. Pai amado e querido, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Deus, de daqui da minha casa, da sala da minha casa, poder alcançar tantas vidas através da tua palavra. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou merecedor de receber a tua graça, o teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia. Mas em Jesus eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tomo posse por herança das promessas que Jesus tem para mim. E tomando posse da autoridade que Jesus me concedeu na cruz do Calvário, eu abro a minha boca agora para profetizar sobre a vida desse irmão, dessa irmã que estão assistindo a essa mensagem e até por aqueles que posteriormente serão alcançados por essa palavra. Sabemos e cremos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é poderosa para transformar a vida de todos aqueles que forem alcançados por ela. Eu creio que a palavra do Senhor pode trazer conforto e confronto, pode trazer paz e pode trazer despertamento em todas as pessoas. Por isso eu peço que ela chegue a esse irmão, a essa irmã com qualidade, com um som que seja fácil de discernir as palavras, com uma imagem que seja fácil de identificar e que ela principalmente alcance o coração e a mente de todas essas pessoas que estão conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui a câmera do YouTube para a gente poder fazer algo bacana aqui de excelência. Eu acho que assim vai ficar melhor. Pronto. Centralizei um pouquinho. Desculpa aí, às vezes eu encosto na câmera, mas é necessário, né, para a gente poder entender aquilo que Deus está nos dizendo, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Hoje eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você, que está em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Antes que eu me esqueça, eu sempre tenho indicado em todos os meus vídeos, em todas as minhas transmissões, esses dois livros aqui, olha, que são livros do nosso ministério, do Ministério Minuto com Deus. Deixa eu centralizar aqui, Instagram. O primeiro livro é O Seu Tempo é Agora. É um livro de devocionais, de mensagens diárias, devocionais. Essa mensagem que chega para você, aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, por outras redes, elas foram compiladas aqui nesse livro e esse livro está disponível pelo site da editora UpBooks. É uma leitura rápida, uma leitura de 5 minutos, onde você pode se alimentar diariamente da palavra de Deus. Então, para começar bem o seu dia ou para terminar bem o seu dia, você pode adquirir esse livro aqui. É um livro que tem feito diferença na vida de muitas pessoas, para a glória do Senhor. E o segundo livro
é esse aqui, olha. Casamento Firmado na Rocha. Esse é um livro especial para os casais. Se você é casado, casada e deseja experimentar um novo tempo no seu relacionamento conjugal, adquira esse livro aqui. O site para adquirir também está aqui no link, é o mesmo site da editora UP Books, ela é quem cuida dos nossos títulos. E esse é um livro que tem sido transformador na vida de muitos casais. Ele traz 15 lições baseadas no livro de Provérbios e ao final de cada lição ele tem uma proposta prática para o casal. Se o casal se dispor a ler junto, tem que ler junto, irmão. Leia junto com a sua esposa, leia junto com o seu marido e colocar em prática o que está sendo proposto aqui ao final desse livro, o seu casamento estará firmado na rocha que é Cristo e ele será transformado. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Esse livro, ele é fruto de anos e anos de aconselhamento ministerial, de momentos de oração, de conversas com casais, e nós trouxemos aqui lições riquíssimas para abençoar a vida de muitos casais e, consequentemente, da família, dos filhos. Então eu recomendo a você que adquira esse livro. Ele é prefaciado pelo pastor Josué Gonçalves. Eu tive a alegria, de ter esse encontro, esse contato com o pastor Josué, e ele me deu a graça de prefaciar esse livro, de recomendar, e eu fiquei muito feliz por isso. Então, faça isso, adquira esse livro, invista na sua família. Alguns dizem que a família é o bem mais precioso que nós temos, mas eu ouvi uma outra frase que diz assim: a família é o único bem que nós possuímos. O resto das coisas é passageira, mas a família é o único bem que nós possuímos. Amém? Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. O tema da mensagem é Entra na minha casa. O tema é Entra na minha casa. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Verso 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Glória a Deus. É uma passagem bastante conhecida. Tem canções que falam sobre isso, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Eu mesmo já preguei outras vezes sobre essa passagem, sobre a história de Zaqueu. É uma história que está relatada somente no Evangelho de Lucas. Os demais evangelistas não
mencionaram ela, e ela traz muitos ensinamentos para nós. Ela revela muito do caráter de Deus, do caráter de Jesus, de como Jesus nos enxerga, de como Ele quer se relacionar conosco. E por isso eu achei interessante, né, e providencial ministrar essa palavra aqui. E dessa passagem que eu li, eu tiro algumas lições muito relevantes, muito importantes. A primeira delas, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não tem os preferidos e também Jesus não tem os preteridos. Jesus nos enxerga como Deus nos enxerga, como nós verdadeiramente somos. O verso 2 diz assim: Zaqueu era um homem rico e era chefe dos cobradores de impostos. Se nós voltarmos um pouquinho nessa passagem, no capítulo 18 de Lucas, nós vamos ver que Jesus estava andando pela periferia de Jericó, essa mesma cidade, e um cego que estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas começou a gritar por Jesus. Eu não estou falando ainda de Zaqueu, eu voltei um pouquinho antes. Nessa mesma cidade, Jesus estava passando e um cego que estava pedindo esmolas começou a gritar por Jesus. E Jesus parou a sua caminhada, pediu que trouxessem aquele cego até ele e imediatamente ele o curou. Jesus não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que Jesus parou para atender o cego, Jesus agora para conversar com uma pessoa importante, entre aspas, importante, uma pessoa rica. Zaqueu, irmãos, ele não era apenas um publicano, um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, Jericó possuía um importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. E o unguento que era derivado desse bálsamo lá de Jericó era muito apreciado naquela época. Então isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina. E Zaqueu era responsável pela arrecadação ali naquela região. Ele não era o cara que saía cobrando impostos, ele era chefe desses caras. Então Zaqueu era uma pessoa importante, um homem rico, poderoso, que ocupava uma importante posição social, mas que não tinha o principal na sua vida. Ele ainda não havia se encontrado com Jesus. A principal motivação de Zaqueu qual que era? Era o dinheiro. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Jesus atendeu a uma prostituta, da mesma forma que ele atendeu a adúltera, o leproso, assim também ele parou para conversar com as pessoas importantes daquela sociedade, como por exemplo Nicodemos, que era mestre entre os judeus. Deus não vê as pessoas como nós as vemos. Numa sociedade atual, onde tantas pessoas têm buscado pelo reconhecimento, Deus já nos reconheceu. Não importa quais sejam os nossos títulos, a nossa formação profissional, a nossa formação acadêmica, ou quantos seguidores nós temos, e isso é maravilhoso. Na ótica de Deus, ninguém é insignificante.
toda a vida importa para Deus? Se houvesse apenas você aqui na terra, Jesus teria morrido na cruz da mesma forma. Se existisse somente eu ou você, Jesus teria se entregado na cruz assim mesmo. Porque Jesus nos vê de forma única, de forma individual. Zaqueu achou que ele era apenas mais um na multidão. Eu vou repetir aqui, porque depois a gente edita alguns cortes do vídeo. Zaqueu achou que ele era apenas mais um na multidão, mas Jesus o via de forma individual. Assim também é conosco. Às vezes nós estamos passando por tantos problemas, tantas dificuldades, que nós oramos a Deus como se a nossa oração entrasse numa fila enorme. Nós temos a falsa compreensão quando a gente ora de que talvez Deus nos ouça. Você já orou assim? Eu vou orar aqui, mas a minha oração deve entrar numa fila de orações aqui. Quem sabe ela chega até Deus? Nós temos essa falsa percepção. Se der tempo, Deus vai responder ao meu clamor. Não. Você não é mais um na multidão. Você não é apenas mais um na multidão. Você não é um acidente do acaso. Deus te conhece de forma individual. Desde o tempo em que você estava sendo gerado, Deus te chama pelo seu nome. E mesmo que você se sinta pequeno demais, pequena demais, para os desafios que estão diante da sua vida, saiba que é Ele quem te capacita. Deus é quem te fortalece, Deus é quem te restaura. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. É a primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui. Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda coisa, as nossas limitações não impedem o agir de Deus. As nossas limitações não impedem o agir de Deus. A Alessandra Faria está dizendo aqui, olha, todos nós temos o nosso valor para Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ler um outro comentário aqui do YouTube. Eu li um do Instagram, do Facebook, deixa eu ler um do YouTube. O Francelino está dizendo assim, pastor, ore pelos meus irmãos, Darley Adalberto, Vanderlei, Jacira, André e Eliana, e pelos meus inimigos. Olha que interessante que o Francelino está dizendo. E Bruno, pela Islane e pelo Senhor Marcos. Amém. Nós vamos orar, viu, irmão Francelino? No nome de Jesus, Deus já concedeu a vitória. Eu creio. E deixa eu ler um comentário aqui do Instagram. A Rose Macedo. Pastor, ore pela minha saúde. Nós vamos orar por você, viu, irmã Rose? Permaneça até o final aí. No final eu vou orar por todas as pessoas que estão enfermas. Eu recebi um pedido de oração hoje para orar pelo senhor Walter, que é o pai da Renata. E nós vamos orar por ele também, viu, Renata? Renata, Fabiano, Bernardo, nós vamos orar por ele e Deus concederá a vitória. Eu creio no nome de Jesus. Deus tem poder para curar enfermidades. Então, a segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que as nossas limitações não impedem o agir de Deus. Versículo 3. Ele, Zaqueu, estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Irmãos, Zaqueu tinha uma vontade de conhecer Jesus, mas a multidão impedia que ele se aproximasse do mestre. E por causa da baixa estatura dele, ele não conseguia ver Jesus, porque as pessoas mais altas do que ele impediam a sua visão. Mas as nossas limitações não impedem o agir de Deus. Então, algo que o Espírito Santo falou aqui ao meu coração sobre essa passagem é que Jesus
já sabia da vontade de Zaqueu antes que ele subisse na árvore para vê-lo. Quando nós lemos essa passagem, a primeira impressão que nós ficamos é de que Zaqueu chamou a atenção de Jesus porque tinha subido na figueira. Mas nós vemos que Jesus o chama pelo nome. Jesus chama Zaqueu pelo seu nome, ou seja, Jesus já sabia que no meio daquela multidão havia um homem que queria se encontrar com ele, um homem que queria conhecê-lo, que desejava conhecê-lo. E com a gente também acontece assim. Muitas vezes, quando nós estamos diante de uma dificuldade, nós buscamos ferramentas para vencer aquele problema. O problema de Zaqueu era ver Jesus, ele queria se encontrar com Jesus. A dificuldade dele era a sua estatura. Por isso ele tratou de se posicionar em outro lugar para ver Jesus. Zaqueu fez o seguinte, ele viu o caminho que Jesus estava fazendo, a rota que ele estava traçando, e ele calculou onde Jesus estaria daqui a alguns minutos. E aí ele correu nessa direção e subiu numa árvore para ver Jesus. As nossas limitações não podem nos paralisar. Meu irmão, minha irmã, faça tudo o que estiver ao seu alcance, mesmo diante das suas dificuldades. Zaqueu queria ver e queria se aproximar de Jesus. Mas Jesus tinha uma vontade muito maior de se aproximar de Zaqueu. Quando nós damos um passo em direção a Deus, o Senhor está dando talvez centenas de passos na nossa direção. Quando nós andamos em direção a Deus, saiba que Deus está correndo em nossa direção. Zaqueu desejava ver Jesus, mas era Jesus quem estava buscando por ele. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim, olha, para os seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vocês vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Às vezes a gente pensa que nós é que escolhemos Jesus, mas o texto de João está dizendo que foi ele quem nos escolheu. Amém? Quando eu pensei em ir em direção a Jesus, Jesus já estava querendo ter uma comunhão, querendo ter intimidade comigo há muito tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmã Magali, pelo superchat. Que Deus te abençoe aí no nome de Jesus, viu? Então, lembra do filho pródigo que saiu de casa, que perdeu tudo que tinha, que começou a levar uma vida bem afastada do pai, né? Quando ele voltou para casa, a palavra diz que o pai dele o avistou de longe e correu ao encontro dele. Assim é Deus conosco. Deus deseja ter comunhão, ter intimidade conosco. Por isso que eu sempre falo aqui da importância de nós orarmos, de nós consagrarmos um tempo do nosso dia à busca pelo Senhor, de leitura bíblica. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser falar com Deus. Né? Já dizia a canção lá que a gente ministrava para as crianças na escola dominical. É importante ter esse momento de comunhão, de busca pelo Senhor. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem com todo o vosso coração, com toda a vossa mente. Significa que nós temos que nos desligar um pouquinho do mundo, das coisas terrenas, colocar o celular no offline aí, né? E falar com Deus, falar com Ele. Aleluia. Obrigado, irmã Andréia Santos, né, pelo superchat. Que Deus multiplique na sua vida. O superchat é uma forma de você destacar o seu comentário aqui no YouTube, né?
E aí ele aparece para mim de uma forma mais destacada. Nós vamos orar por você, viu, irmã André, e pela sua família, e pela irmã Magali também. A terceira coisa, são 3 coisas apenas. A terceira coisa, deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Versículo 5 de Lucas 19 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Algumas versões dizem assim: hoje me convém ficar na sua casa. Irmãos, Zaqueu, desculpa, Zaqueu era um homem de muitas posses, de muitos bens. Zaqueu tinha uma posição privilegiada na cidade de Jericó. Ele tinha o respeito das pessoas, mas no mundo espiritual, ele era alguém que estava perdido. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, está escrito assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Algumas pessoas Deus vai permitir que conquistem muito nessa vida. Outras vão conquistar menos. Só que o mais importante não é aquilo que nós conquistamos aqui. Não são os tesouros que nós acumulamos aqui, mas o que nós temos acumulado com Deus. Deixe Jesus entrar na sua vida. Talvez você esteja se preocupando muito com o que precisa ser conquistado aqui e tem se preocupado pouco com os tesouros que você precisa acumular no céu. Quando o evangelista Marcos fala sobre perder a sua alma, ele não está falando somente em relação à pessoa ir para o inferno, mas ele fala também da vida aqui, porque as pessoas podem se tornar tão escravas desse mundo a ponto de perder a sua alma, ou seja, a ponto de entregar o seu coração a várias coisas. As pessoas podem perder a sua alma para os vícios, as pessoas podem perder a sua alma para as drogas, para o álcool, ou a vida pode se tornar tão sem sentido para alguns, como se a sua alma estivesse sendo vencida, entregue à solidão, à amargura, à depressão, à tristeza, ao sofrimento. Até aquele momento, a prioridade na vida de Zaqueu era o quê? O dinheiro. Até aquele momento, a prioridade, aquilo que ele buscava em primeiro lugar, era o dinheiro. E o texto nos deixa claro que ele havia se tornado um homem rico às custas do roubo e da corrupção. Mas ele entendeu, ele compreendeu no seu coração, no íntimo do seu coração, que diante de Jesus, essas coisas se tornaram sem valor. Toda a riqueza que ele havia acumulado ao longo dos anos representava nada se comparado ao que Jesus tinha para oferecer a ele. Deus te abençoe, irmã Maíra, pelo superchat. Vamos orar pela saúde, pela sua família, em nome de Jesus. Amém? A prioridade de Zaqueu era o dinheiro, era o roubo, era a corrupção. Mas Jesus estava ali, irmão, se oferecendo para entrar na casa dele. Isso é maravilhoso. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito assim:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu. E isso representava muito mais do que uma simples hospedagem. Significava uma proposta de mudança de vida. E é interessante que Jesus, de uma forma proposital, escolhe um homem que toda a cidade sabia que era pecador. É engraçado como Jesus mira nessas pessoas, né? A cidade inteira sabe que uma determinada mulher é adúltera, é uma prostituta. Aí Jesus vai nela. A cidade inteira sabe que um homem é o maior ladrão da cidade. Jesus vai até ele. E Jesus não somente vai até ele. Lembra que Jesus se hospedou na casa de Simão, o fariseu? E aí veio uma pecadora, né, e se atirou nos pés dele. E aí as pessoas começaram a conversar entre si, dizendo: nossa, se ele é profeta mesmo, se ele é filho de Deus, será que ele não sabe que essa mulher é uma pecadora, não? Então, Jesus parece que fazia isso de forma proposital. Jesus, ele escolhe os improváveis. Ele escolhe aqueles que estão à margem da sociedade. A escória, vamos dizer assim. Jesus não vai até as pessoas importantes, os religiosos, os proeminentes, não. Jesus, ele vai até aqueles que a sociedade já não quer mais, que a família não quer mais. Por isso ele veio até mim, até você, porque ele vai até os improváveis. Deus, ele é especialista em destruir vasos prontos e fazer vasos novos. Amém? E Jesus foi até aquele homem, até Zaqueu. Imagina o seguinte, se um publicano já era mal visto pelos outros, porque a maioria dos publicanos cobrava impostos de uma forma injusta, quanto mais o chefe dos publicanos. E mesmo assim, Jesus foi até a casa de Zaqueu. O que eu acho interessante aqui, eu quero ressaltar, é o seguinte: as pessoas olhavam para Jesus entrando na casa de Zaqueu e a multidão dizia entre si: esse homem, Zaqueu, não é digno de receber Jesus na casa dele. Como se eles estivessem dizendo: nós somos dignos, mas Zaqueu não é digno. Está entendendo? Por que eu olho para uma pessoa que tem pecados e penso assim: eu sou diferente dele? Não. Jesus sabia que a multidão toda era pecadora. A multidão toda era pecadora, inclusive Zaqueu. Zaqueu, talvez ele se destacasse ali porque ele era mais rico do que as pessoas, né? O pecado do roubo dele o enriqueceu, mas todos ali na multidão tinham os seus problemas, as suas encrencas, as suas pendências. Então, quem é digno de receber Jesus na sua casa? Eu não sou digno, você também não. Mas é pela misericórdia dele que ele vem até nós. Jesus se aproxima de nós não por causa das nossas qualidades, não por causa dos nossos méritos, dos nossos feitos, mas porque ele é compassivo, ele é misericordioso. Então, é muito interessante isso, a multidão achando que Zaqueu não era digno. Aí quem é digno? É você? É você que está aí no meio da multidão? A palavra diz que Jesus, aonde ele ia, uma multidão o acompanhava. Mas a palavra do Senhor diz que ele não confiava nas multidões. Ele não confiava. Então, irmãos, o texto diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E isso aqui é algo que eu quero destacar aqui.
O arrependimento que nasceu no coração de Zaqueu foi algo natural. Não foi por vergonha de Jesus, não foi por medo ou por imposição, mas diante da santidade de Jesus, Zaqueu se viu desafiado também a ser santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, a parte B, diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, com Jesus, quanto mais nós recebemos a Jesus com alegria em nosso coração, mais Deus derramará de uma unção de santidade sobre a nossa vida. Mais brotará no nosso coração uma vontade de sermos transformados, de nos aperfeiçoarmos em Deus, Amém? E para encerrar, assim como Jesus entrou na vida de Zaqueu, e Zaqueu teve a sua vida transformada, Jesus também hoje quer entrar na sua casa. Aí, na sua casa, você que está assistindo a essa mensagem, a essa transmissão. Abra a porta do seu coração e convide ele para entrar. Não importa como esteja a sua casa, não importa como esteja a sua vida, Jesus nos recebe da maneira que nós estivermos. E aquilo que tiver que ser transformado, ele nos ajudará nesse processo. Enquanto Jesus esteve na casa de Zaqueu, a mudança que aconteceu na mente e no coração dele foram extraordinários. Zaqueu declarou que iria doar, naquela mesma hora, metade da sua riqueza aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através das boas obras, mas ele estava tentando reparar o mal que havia feito àquelas pessoas. Ele se comprometeu a devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado. E o mais importante nesse relato, meu irmão, minha irmã, não é a atitude desesperada de um homem querendo ver Jesus. Não é o fato dele estar agora abrindo mão das suas riquezas. Mas a expressão mais valiosa contida nessa passagem é a que Jesus disse no versículo 9. Jesus disse assim: hoje a salvação entrou nessa casa. A casa de Zaqueu podia ter de tudo, porque ele era um homem rico. O que tinha do bom e do melhor naquela época Zaqueu tinha. Mas o mais importante ele ainda não tinha, que era a salvação. Pode ser até que Zaqueu tenha ido ver Jesus por curiosidade, mas a partir do encontro com o Mestre, a vida dele foi tocada. E ele chamou Jesus de Senhor. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconheceu que ele mesmo, Zaqueu, era um pecador. E o fato de devolver toda a sua riqueza aos pobres era um sinal evidente de que Zaqueu havia se arrependido e estava disposto a uma renúncia por amor a Cristo. Por isso Jesus declara que naquele dia a salvação havia chegado naquela casa. Irmãos, eu creio que Deus levanta uma pessoa em cada família, em cada casa, para que a salvação alcance a todos. Eu sei que a salvação é individual, mas a partir do momento em que alguém recebe Jesus na sua vida, essa pessoa carrega consigo a presença do Espírito Santo. E no tempo de Deus, todos ali naquele lugar serão tocados pela presença do Senhor. Receba essa promessa em nome de Jesus. Atos capítulo 16, versículo 31. Diante da pergunta que um carcereiro havia feito, um carcereiro que tinha acabado de presenciar um milagre dentro da prisão,
ele perguntou para Paulo assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa da qual eu e você podemos tomar posse. Creia em Jesus e será salvo, você e a sua família. Creia em Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Ah, pastor, eu não vejo mudança nenhuma na minha casa. Irmãos, às vezes, a transformação que nós queremos ver nas pessoas é um processo. Mas nós temos que nos lembrar que existe uma promessa de Deus sobre nós e sobre a nossa família. O manto de salvação que nos alcançou, ele será estendido à nossa casa, em nome de Jesus. A salvação não chegou somente para Zaqueu naquele momento, mas chegou para a sua família. Abra as portas para Jesus entrar na sua casa, para Jesus entrar na sua vida e veja a transformação que Deus vai operar na sua família. No tempo dele, no tempo de Deus, de uma maneira ou de outra, Deus vai fazer de tudo para que todos da sua casa passem a enxergar com olhos espirituais, para que todos ao seu redor reconheçam que Jesus é Senhor, é Salvador e sejam salvos. Essa história que nós gostamos de contar para as crianças na escola dominical, ela termina com a confirmação da parte de Jesus de que de fato havia sido ele quem encontrou o chefe dos publicanos. O último versículo, ele evidencia que não foi Zaqueu que estava em busca de Jesus, mas era Jesus quem estava em busca de Zaqueu. Jesus disse assim, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. E hoje ele quer te buscar e te salvar também. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço que você escreva aqui nos comentários, pela fé, isso é um ato de fé, tá? Eu ainda vou ler os comentários que foram destacados ali, né, no superchat do YouTube, mas eu quero que você escreva o seguinte: Jesus, entra na minha vida. Só isso. Jesus, entra na minha vida. Escreva isso pela fé. Se você ainda não fez essa oração de entrega para Jesus, se você nunca fez isso, eu convido você a fazer junto comigo agora. Uma oração de entrega. Uma oração onde você reconhece que Jesus é Senhor, que Jesus é o seu Salvador, que você reconhece os seus próprios pecados. Quando Zaqueu se aproximou de Jesus, ele reconheceu as suas falhas. Talvez até aquele momento ele tenha tentado esconder os seus pecados, o seu roubo, a sua corrupção, mas ele reconheceu: Jesus, eu devolvo tudo que eu roubei das pessoas. Eu restituo 4 vezes mais. Eu dou metade da minha riqueza para os pobres. Ele estava reconhecendo ali que até aquele momento o Deus dele era o dinheiro. O pecado dele era o roubo, a corrupção. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele nos mostra o seu amor. Ele nos mostra o quanto ele nos ama. E isso é o que nos constrange a mudar de vida. As pessoas pensam que quem chega na igreja, quem entrega a vida a Cristo, muda de vida porque na igreja ele recebe um manualzinho com o que pode e o que não pode. Mas não tem nada disso. O que transforma a nossa vida, o que nos constrange a mudar de vida, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Então escreva isso pela fé. Se você gostaria de reconhecer que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador,
e que você compreende hoje que você é pecador, que você não é digno. É esses que Jesus está em busca. Jesus está em busca desses que estão perdidos, é desses que estão afastados. Escreva o seu nome aí e coloque essa frase: Jesus, entra na minha vida. Se entrega a Ele hoje. Deus quer operar um grande milagre na sua vida. E basta que você consagre a sua vida a Ele, que você entregue a sua vida a Ele, se arrependa dos seus pecados. Não sou eu que vou dizer o que é que você precisa fazer. O Espírito Santo vai mostrar a você. Procure uma igreja perto de você. É uma alegria ter você aqui nas nossas transmissões, né? Mas se você tem dificuldade em seguir a Cristo, somente sendo ministrado à distância, faça parte aí de uma comunidade, procure uma igreja séria que pregue a palavra e você vai ser abençoado, você vai ser tocado pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer aos irmãos aqui, olha, irmão Fernando pelo superchat, vamos orar por você, viu, irmão Fernando? Irmã Alessandra Paula, que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. São pessoas que contribuíram aqui no superchat. Irmã Josiane de Araújo, ela pede oração pela saúde dela e pela família. Nós vamos orar, viu, por vocês. A irmã Andréia eu já havia mencionado. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A irmã Magali também. Eu acho que são só esses. Né? Que Deus abençoe vocês, multiplique de uma forma poderosa na sua vida. Obrigado a todos que se tornaram membros do canal, que têm nos ajudado a continuar produzindo esse conteúdo. E a todos vocês que estão colocando o nome aqui, olha, e escrevendo Jesus entra na minha vida. Eu peço, se você puder, nesse momento, coloque a mão no seu coração e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. O Espírito Santo, irmãos, ele não tem limites geográficos. Eu posso ministrar aqui e o Espírito Santo tocar em alguém aí na Europa, aí na América, aí no Japão, na Ásia, onde essa mensagem chegar, em qualquer lugar do Brasil. Eu falo de Belo Horizonte, mas o Espírito Santo ele não tem limites. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Então coloca a mão no seu coração e vamos orar. Se você puder, me ajude nessa oração. São pessoas que estão entregando a sua vida a Cristo. São centenas, milhares de pessoas também que virão posteriormente, que entregam nesse momento a sua vida a Cristo. Pai amado e querido, eu quero colocar diante de Ti a vida, Senhor, de todas essas pessoas que estão colocando os seus respectivos nomes aqui nos comentários. Deus, nós não somos merecedores do Teu amor. Não somos merecedores do Teu perdão. Mas assim como o Senhor enxergou Zaqueu no meio de uma multidão, eu sei que o Senhor também hoje olha para nós e nos enxerga. E nos vê de forma individual e nos chama pelo nome. Eu te peço que cada pessoa, Senhor, que está aqui, o Senhor possa contemplar, o Senhor possa ver a vida dele de uma forma única e especial. Espírito Santo, visita a mente e o coração desse irmão, dessa irmã, nesse momento, com o teu poder, com a tua unção. E testifica no coração de cada um que nós, em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E que, como filhos, recebemos por herança tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Faça isso. E da mesma maneira que o Senhor está alcançando milhares de vidas agora, através dessa mensagem, através
desse sinal de internet. Que cada família também seja alvo da tua graça. Nós tomamos posse da tua palavra. Cremos no Senhor Jesus, cremos que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, cremos que o sacrifício dele é suficiente para nos reconciliar com o Pai e cremos que a nossa família será também salva. Cremos que o nosso filho será salvo, que a nossa filha será salva, que os nossos netos e bisnetos serão salvos. Cremos que os nossos irmãos, nossas irmãs, nosso pai, nossa mãe, nossos tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, cunhados, cunhadas, noras, genros, cremos que eles serão alcançados. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. Nos ajude a dar frutos, frutos que permaneçam para a tua glória. Deus, eu quero apresentar todas as pessoas que estão nos assistindo e que escreveram aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor cure as enfermidades, em nome de Jesus. Cure as enfermidades daqueles que estão sendo atingidos por qualquer enfermidade nesse momento. Em especial, eu coloco a vida do Walter, ó Deus, do pai da Renata. Peço que o Senhor o cure, peço que o Senhor providencie o melhor tratamento para ele, em nome de Jesus. O melhor tratamento. Prepara a melhor equipe médica ali daquele lugar. Coloque os teus anjos ao redor daquele lugar, livrando ele de todo mal, de toda doença. Ó Deus, que não fique nenhuma sequela, mas que ele seja totalmente curado. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E o Senhor tem poder para nos curar, para nos transformar. Eu coloco diante de ti a vida da irmã Joseane e de toda a sua família. Peço que eles sejam visitados pelo teu Espírito Santo. Leve a cura, a transformação, o milagre. Deus, eu peço que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que se encontram desempregados. Restaura as finanças, Senhor, na vida dele, na vida dela. Que eles possam experimentar um tempo de prosperidade, um tempo de que eles possam vencer esse momento de escassez e possam entrar num tempo de fartura, de bonança. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado por cada vida que se entregou a Cristo através dessa ferramenta tão maravilhosa. Abençoe a vida do irmão Marcos Vinícius. Visita ele, visita a sua família e que ele possa viver um tempo de intimidade contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já escreveu nos comentários aqui? Jesus entra na minha vida. Se não escreveu ainda, escreva. Faça isso. Pela fé, Jesus entra na minha vida. E receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma ótima semana para você, para sua família. Que todos os seus planos, os seus projetos, os seus desejos se realizem segundo a vontade de Deus. Se inscreva no canal, acompanhe Minuto com Deus todos os dias aqui nas redes sociais. Se inscreva no canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, curta a página do Facebook e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Até a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos.